Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez, iniciando um novo mês, né? Que é o mês de setembro. E ao setembro eu trouxe de novo, conforme prometido, a doutora Adriana Irikawa, geriatra, especialista pela Escola Paulista de Medicina, porque nós estamos começando o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo fala justamente sobre prevenção de doenças, promoção da saúde e principalmente a prevenção de suicídio na terceira idade. Mas para falarmos do suicídio, vamos falar de uma maneira geral primeiro sobre prevenção de doenças e promoção da saúde. O que seria isso? E depois, na segunda parte, na próxima aula, nós falaremos sobre a depressão na terceira idade. E para falar sobre isso, ninguém melhor que a doutora Adriana Irikawa, que é especialista também em prevenção de doenças e promoção da saúde. Doutora, como vamos falar sobre esse tema maravilhoso, porque nós queremos viver mais, por mais tempo e com menos doenças. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui novamente. Este tema é um tema extremamente bacana, importante, né? Por quê? Por que a gente hoje fala sobre prevenção de doenças e promoção da saúde? Nós temos aí uma população que passou por uma transição epidemiológica e demográfica, né? Como já comentamos, a nossa população ela tem envelhecido, então a gente tem um aumento da expectativa de vida, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução da natalidade e da mortalidade infantil, e isso acaba envelhecendo a população. Além disso, tivemos a transição epidemiológica. Antigamente, a gente morria do quê? Né? De doenças infecto-contagiosas. Né? E hoje, do que nós morremos? Né? Mas também tem um detalhe, né? Com o advento dos novos exames, tornou-se muito mais fácil fazer alguns diagnósticos que nós não conseguíamos fazer anteriormente, né? Não existia, por exemplo, quando eu me formei, não existia ressonância magnética, tomografia. Então, por exemplo, uma hérnia de disco era muito difícil para fazer o diagnóstico. Então, tinha que se fazer uma mielografia na época, que era um exame até que levava um certo perigo, né? Então, as pessoas até vinham a falecer pela realização do exame perigoso. Exatamente. Hoje a gente tem as doenças crônico-degenerativas e com o avanço da medicina, com as técnicas que nós temos hoje, nós conseguimos realizar a prevenção e a promoção da saúde. E isso é uma pressão que vem acontecendo na população mundial, não só com relação ao envelhecimento da população, mas hoje nós temos uma pressão maior da própria população em relação a ter mais qualidade de vida, a ter mais qualidade no trabalho, né? E tudo isso faz parte da nossa vida. E será que se a gente melhorar a nossa qualidade de vida, prevenir, né, as doenças crônicas e promover a saúde, será que nós vamos ter uma qualidade de vida melhor? Exatamente. Então, para falarmos sobre isso, uma das coisas que mais eu sempre menciono é sobre a questão da energia que existe dentro do corpo humano. Na realidade, nós temos vários tipos de energia. Todos nós aprendemos, quando nós passamos pelas escolas, nós aprendemos energia térmica, energia iônica, energia calórica, energia gravitacional. Mas todas essas formas de energia geram movimentos para seres não vivos. E o que é a energia que nós temos dentro de nós? Energia é a essência que realiza o movimento, a sua transformação, a vitalidade, enfim, é o que gera e origina a vida. Dentro do que a doutora está falando, existe uma coisa muito importante, que é o estímulo da imunidade. Porque uma das coisas para que a gente tenha qualquer patologia, eu até estava mostrando para a doutora
o vídeo de um grande professor meu, que na minha opinião foi o responsável por toda a minha formação, chamado Dr. Walter Edgar Maffei. Ele era um gênio. E como todo gênio, ele tinha, claro, as coisas que alguns se opunham a ela. Mas ele realmente abriu todo o nosso horizonte diante das perspectivas da patologia. E ele falava o seguinte, que toda doença, na realidade, era uma alergia. E a alergia era uma reação modificada do organismo, no tempo, na quantidade ou na intensidade. E para isso, gente, para que a gente tenha qualquer comprometimento orgânico, nós precisamos ter uma imunidade diminuída. Justamente aqui que a acupuntura ajuda muito no sistema imunitário. Mas agora nós vamos ver os fatores de vida, de qualidade de vida que nós podemos alterar para não mexer nessa imunidade. Então vamos lá, doutor, enumera para os nossos queridos ouvintes todos esses fatores. Existem diversos fatores, né, que nos auxiliam na prevenção e promoção da saúde. E quando a gente fala em saúde, né, nós temos alguns conceitos. Saúde, será que saúde é ausência de doença somente? Eu costumo dizer que a saúde é uma escala de bem-estar variável no tempo e no espaço e que depende de diversos fatores biopsicossociais, ambientais, inclusive espirituais. E nós podemos ter também, aqui cabe na sua especialidade, geriatria, nós temos vários pacientes que são saudáveis, organicamente falando, em todos os órgãos, no coração, no rim e tal. No entanto, eles desenvolvem uma demência. Ou seja, a saúde mental é que está afetada. Então, eu acho que também seria interessante a gente colocar que existem vários tipos de saúde, né? Exatamente. E nós precisamos ter a nossa saúde física, mental e espiritual, né? Para que nós tenhamos também o pleno bem-estar, né? Que nós consideramos como saúde. E o que nós podemos fazer para manter a nossa saúde e qualidade de vida? Né? Nós devemos promover a saúde. E o que é isso? Né? Nós devemos o quê? Capacitar a comunidade a atuar na sua melhoria das condições de hábitos e condições de vida, né? Incluindo uma maior participação nesse processo, porque muitas vezes nós temos uma pessoa que é etilista, e será que ele gostaria de parar de beber? Adianta só o familiar conversar sobre isso se a própria pessoa não tem ainda essa iniciativa? E aí cabe, vamos lá, eu vou colocando parênteses nas coisas. Ótimo. Eu tenho pacientes que bebem, sabem que a bebida faz mal, mas não vão parar, né? Eu tive um famoso, um escritor muito famoso, que morreu faz pouco tempo, e que ele fumava 5 maços por dia. E tomava uísque, cachaça, vinho, tudo. Mas ele preferia uísque. E ele dizia para mim o seguinte: doutor, me ajuda a parar de fumar. Mas eu falava, mas o senhor precisa parar, além de fumar, o senhor precisa parar também de beber. Doutor, eu vou parar de fumar, mas beber eu não vou parar. Eu morro de cirrose ou de câncer, mas não vou parar de fumar. E exatamente foi o que aconteceu. Quer dizer, ele já sabia que ia acontecer. Mas isso era uma parte do voluntarismo dele. Então, o importante, gente, muitas vezes vocês que têm pessoas que são adictos à bebida alcoólica, precisa que o paciente queira parar de beber. Isso é muito importante, que ele manifeste o desejo de querer parar. E é nesse gancho que a família pode ajudar. Não adianta ficar martelando e falando, você tem que parar de beber, porque isso, na realidade, só leva a brigas, a acidentes, etc. e tal. Então, o melhor é tentar mostrar a ele
quão benéfica será a situação se ele parar de beber, né, doutor? Exatamente. E isso é extremamente importante porque nós falamos do estado motivacional, né, para se mudar um hábito, né? Então, a pessoa pode estar num estado pré-contemplativo, ou seja, ele nem pensou, né, em em modificar a situação. Ele pode estar num estado contemplativo, né? Então, ele está pensando, será que eu vou realizar ou não? Né? Ele pode estar num estado mais ativo, né? Então, estou quase começando a realizar. E ele pode estar no estado de ação. Exatamente. Ele tem a vontade até. Às vezes ele tem a vontade, mas ele não tem a força para terminar aquela vontade, a famosa força de vontade, né? O pique, o gás. E com isso, nós podemos ter diversos recursos na medicina que podemos utilizar para auxiliar este paciente. Então, nós comentamos aqui de 2 hábitos que são preveníveis, né? Então, o etilismo e o tabagismo. Hoje nós sabemos que o tabagismo é a principal causa de morte evitável, né? De morte evitável. Então, se nós pararmos, se houver a cessação do tabagismo, você melhora não só você melhora o seu coração, você melhora a função cerebral, você melhora a sua vascularização. A capacidade respiratória. A capacidade respiratória, inclusive a atividade sexual, tudo isso é melhor. O seu cabelo melhora, né? O seu dente melhora, a sua pele melhora, rejuvenesce, né? Porque muitas vezes a gente fala o lado negativo, né, do que aquele hábito pode levar. Mas, quando nós comentamos sobre o que é positivo, o que vai melhorar na sua vida? Você vai respirar melhor, você vai caminhar melhor, você vai conseguir fazer mais atividade física, a sua beleza vai melhorar, o seu cheiro vai melhorar, né? Os seus dentes vão ficar mais brancos, né? A sua atividade sexual pode melhorar. Então, tudo isso, né? Tanto é que quando a gente o tabagista vai comprar o cigarro, ele não tem problema, né? Se lá na fotinho tá aquele paciente que teve o problema de coração, que infartou, teve o derrame, mas se tem o que tem potência sexual, ninguém quer comprar, né? Exatamente. Que é uma coisa muito importante, principalmente na terceira idade. A pessoa dá muito valor a isso. A perda da potência sexual é uma das coisas que leva o indivíduo a uma depressão muito grande, que nós vamos falar no segundo bloco, mas realmente existe. Então, por que não prevenir, se nós podemos prevenir? Ótimo, e isso é uma mensagem extremamente bacana, porque hoje nós aqui temos uma cultura de prevenção terciária e quaternária, né? Quando o paciente já tem alguma doença, né? Então ele já tem a hipertensão, ele já tem o diabetes, ou ele já infartou, ele já está com AVC, ele já tem uma dependência funcional, e isso a partir daquele momento que ele vai parar de fumar. Só que a gente tem que começar a pensar de uma forma primária, né? Então, antes do aparecimento do primário. Exatamente. Antes que apareça qualquer tipo de doença, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos prevenir isso? Porque hoje nós falamos em quê? Comentamos sobre a capacidade funcional e a independência. Hoje o idoso, não importa o número de doenças que ele tem, importa se ele está funcionalmente capaz. Ele pode tomar 10 tipos diferentes de medicamentos, mas se ele está controlado, se ele faz o acompanhamento regular, ele está adequado, ele consegue chegar ao consultório. Eu tenho pacientes que tomam uma medicação e estão acamados, né? E aí a gente pensa em qualidade de vida. Por quê? E por que a gente costuma bater nessa tecla? Existe um gráfico de Fries em que a gente comenta sobre a compressão da morbidade, porque não adianta a gente viver muito com incapacidade. Será que a gente quer viver até 80, 90 anos, mas com grandes dificuldades, com grandes incapacidades? Ninguém quer viver numa cadeira de roda, ninguém quer viver acamado, ninguém quer esse tipo de vida, né? Muitos até falam assim, eu prefiro que Deus me leve, mas eu não quero ficar nesse estado. Só que esquece que quem levou ele a esse estado foi ele próprio, com o comportamento dele.
Exatamente. Nós costumamos falar que todo comportamento, todos os comportamentos que nós temos ganhos positivos e ganhos negativos. No momento que eu estou aqui falando para os senhores, eu tenho um ganho positivo de estar passando alguma coisa útil para vocês e é o que eu quero. Mas eu tenho um ganho negativo, por exemplo, eu deixo de estar com minha família, deixo de estar com meus filhos, eu deixo de estar no clube, eu deixo de estar no campo, na praia. Então, sempre nós temos que pesar o ganho positivo e o ganho negativo. E uma das perguntas que eu sempre faço para os pacientes fumantes e para os etílicos e para os que fazem uso de drogas mais pesadas faça uma lista por escrito do que você ganha no uso desta substância. E faça uma lista do que você perde no uso dessa substância. Aí eles começam a pensar no problema. Não adianta você querer fazer com que o outro pare de fumar, pare de beber, pare de usar droga. Não é assim. Não é simples assim. É muito difícil. O organismo se acostuma àquele uso daquela substância e cada vez mais ele vai necessitando de doses maiores. E aí que reside o perigo. Eu conheci vários alcoólatras que usavam o álcool como alimento. Eles não comiam nenhum alimento sólido, só bebiam. Então, você acaba chegando num estágio que fica muito difícil a reversão. E o que nós queremos justamente neste mês é abrir os olhos para a prevenção da doença e para a promoção da saúde, agindo nesta fase primária. E além disso, além desses fatores, a gente pode comentar alguns outros. Por exemplo, a alimentação saudável, né? Será que a alimentação é importante? Hipócrates, pai da medicina, ele já dizia, o teu alimento é o teu remédio. Então, aquilo que nós comemos realmente faz a diferença, né? Se nós comemos 5 tipos diferentes de frutas, legumes e verduras, né, no nosso dia a dia, reduzimos o consumo de açúcar, de gordura, de sal, né? Isso auxilia muito na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. Quando falamos também em relação à atividade física, é importante que a gente saia do sedentarismo. O que a Academia Americana considera como sedentário? São aqueles que realizam, pelo menos, né, você tem que realizar mais do que 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana. Se você estiver abaixo disso, você é considerado sedentário. E aí me perguntam, doutora, e para emagrecer, né? Quanto que eu preciso fazer para começar a emagrecer? Mas as pessoas precisam entender, esse negócio de emagrecimento é uma coisa muito interessante. Existem características anatômicas familiares presentes em cada indivíduo. Então, se o indivíduo, se um elefante nasceu elefante, ele nunca vai ser girafa. Ele nunca vai ser macaco e o macaco nunca vai ser leão. Então, o que acontece? Cada um nasce com o seu caráter e com a sua hereditariedade. Então, muitas vezes, existem pessoas que são mais obesas por questões familiares até. E esse torna-se muito mais difícil mudar essas formas físicas, formas constitucionais do indivíduo. Então, eu acho que fazendo-se uma dieta adequada, equilibrada, por exemplo, o taoísta, se vocês forem ver nos meus vídeos passados, eu falo sobre a dieta do taoísta. O taoísta se alimenta de 60% a 65% de grãos, 30% a 35% de vegetais e só 5% de carne e frutas. Então, e eles vivem 100, 120, 130 anos muito bem. Mas por quê? Eles não estão no trânsito, eles estão lá no Himalaia, eles estão lá na montanha, eles estão... É completamente diferente todo. Fora que o caráter físico deles é diferente também, né?
Com certeza. Fizeram um estudo com 2 ratinhos, né? Então, um que comia ad libitum, então comia à vontade aquilo que ele tinha, que ele gostaria, e o outro que tinha uma restrição calórica, né? E depois foram ver como é que eles estavam depois de um tempo. Então, um deles já estava ainda pretinho, correndo, né, todo dinâmico, e o outro já estava mais envelhecido, com dores articulares, com dificuldade de mobilização. E aí foram ver quem que era quem, né? Aquele que tinha comido à vontade, né, ele já estava lá com a dificuldade, caminhando com dificuldade, e aquele que teve restrição calórica, né, ele continuava super bem, né? Então, o que eles viram? Que o estresse inflamatório daquele que comia à vontade era muito maior do que aquele que teve restrição. Aqui eu não estou falando nem de dieta com calorias adequadas, né? Assim, a gente está falando de restrição alimentar, né? Então, fica a nossa dica. Será que a gente deve comer tanto quanto a gente costuma, né, comer? Na realidade, você diminuindo determinados tipos de substâncias, vai se tornar mais fácil para o indivíduo emagrecer. Por exemplo, não há necessidade daquele refrigerante, né? Você pode prover suco de fruta, pode substituir as coisas. Então, na realidade, é uma dieta que deve ser orientada até por nutricionistas, que existem as nutricionistas para isso, para orientarem uma dieta adequada para cada pessoa. O importante é que se tenha em mente, cada um é diferente. Nós somos seres biopsicossociais, espirituais, indivisíveis. Então, cada um tem que ter a sua dieta específica, que você pode sair em determinados momentos festivos, mas que você cumpra durante o resto da semana a sua dieta, né? Perfeito. E ainda com relação à parte da atividade física, nós temos muita dificuldade em iniciar o hábito, né? Então, doutora, eu vou começar 30 minutos, né? A Academia Americana diz que é 1 hora 5 vezes por semana para emagrecer, mas como é que eu vou chegar nesse nível? Eu costumo dizer que a gente deve começar com aquilo que a gente está acostumado. Então, vamos começar com 5 minutos, aí todos os dias, como tornar aquilo um hábito. Na próxima semana, você aumenta mais 5 minutos, até que você consiga atingir pelo menos os 30 minutos recomendados. Ah, doutora, mas 5 minutos eu não consigo, então começa com 1. Eu já tive pacientes que começam com 1 minuto. Que seja 1. Mas o importante é o passo inicial. Uma jornada de 1000 milhas tem que se dar o primeiro passo para você conseguir andar as 1000 milhas. E quer encerrar, doutora, para a gente, porque está em cima do nosso horário aqui, eu estou olhando. Ah, sim. Então, a gente falou sobre alimentação saudável, atividade física, cessação do tabagismo, cessação do etilismo, né? Cessação de violência que a gente vê tanto hoje, temos higiene bucal, que também é muito importante, redução de estresse, né? A gente tem que ver, vamos ver a nossa sociedade atual, né? Como é que nós estamos vivendo e como é que nós devemos viver para que a gente tenha a qualidade de vida. Então, é importante que a gente reduza o nosso estresse, né? Para que isso não gere doença também. Então, depressão, ansiedade, né? E outras doenças com distúrbios do humor, distúrbios afetivos que possam levar a ter problemas. E realizar o check-up, né? Sempre procure o seu médico para que lhe oriente com relação à prevenção e promoção da saúde. E dentro desse quadro, fica a sugestão de vocês procurarem um acupunturista médico, de preferência, para fazerem a sua prevenção de doença e promoção da saúde, estimulando toda a sua parte imunológica, toda a parte mental e toda a parte orgânica. Agradeço muito a doutora Adriana pela presença e vamos em frente. Até a próxima semana, gente. Muito obrigado. Obrigada.